Olá, o Em Cartaz está no ar, aqui tem cultura para todo mundo, é teatro, música, literatura, dança, qualquer forma de arte. Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo e também na TV Com Brasil para todo o território nacional, pelos canais que estão passando aí embaixo. Siga o programa Em Cartaz nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, lá você pode ver e rever tudo o que acontece por aqui. Todas as entrevistas que nós fazemos no nosso programa ficam lá no YouTube, corre lá. Então sejam muito bem-vindos, o Em Cartaz está no ar. Diretamente de Roraima para São Paulo, Brasil, Eduardo Mosri. Tudo bom, Eduardo? Muito obrigado por estar aqui, é uma alegria sempre. A gente que agradece a tua presença aqui. Você veio aqui com cartas libanesas. Cartas libanesas. Você estava falando que foi em 2015. 2015. Caramba, como o tempo avua. Avua, passa rápido e avua. E aí você foi fazer a novela. Sim. Aquela novela dos imigrantes. Novela Órfãos da Terra. Órfãos da Terra, bonita pra caramba, né? Super bonita e importante trabalho para poder sensibilizar o olhar para as pessoas migrantes chegando no Brasil e no mundo inteiro. Ganhou vários prêmios, ganhou Emmy, um texto é da Duca Rachid e da Thelma Guedes. É um trabalho muito precioso. Eu tive uma alegria de poder fazer parte. E você acabou indo parar na novela justamente por causa do Cartas, por conta né? do teatro. Elas foram assistir o espetáculo e me convidaram para fazer, porque tinha um papel muito parecido com a história da peça. Então elas me chamaram para poder fazer parte da novela. Legal. Entrei por cota árabe, eu falo. A cota árabe. Me chamaram e eu fui. E agora você foi parar lá em Roraima. Em Roraima. É Roraima ou é Roraima? Às vezes eu vejo as pessoas falando Roraima, outros falam Roraima. Os roraimenses diriam Roraima. Roraima. Que diz que é o correto a ser dito. E até ficam bravos se a gente fala Roraima. Ah, é? Então eu falo Roraima. Então, abrindo. Se eu for para lá, preciso tomar cuidado. É melhor tomar cuidado. Roraima. Roraima. Tá. Sim. De onde surgiu essa ideia? O que você foi fazer em Roraima que chamou a atenção e que acabou gerando esse espetáculo Boa Noite, Boa Vista? Boa Vista. Essa pergunta que você me faz, eu também me faço e é a resposta para esse espetáculo. Eu não vou falar tanto para não dar spoiler, mas... pode dar, a gente pode dar? Spoiler. Não pode. As pessoas têm que assistir a peça. Mas é que quando acabou a novela, isso foi final de 2019, eu posso dizer que me aproximei mais do tema por conta da novela, sobre o tema dos migrantes e do refúgio, né? Porque quando eu fiz o espetáculo Cartas Libanesas, eu falava da imigração da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, quando a gente fala das pessoas em situação de refúgio, a gente está falando de hoje, né? Desse movimento que a gente pode falar que acontece no mundo inteiro por razões e motivos diferentes, né? E é um tema realmente atual. Então eu quis conhecer a realidade da fronteira. Que uma coisa é a gente está aqui em São Paulo ou nos grandes centros, né? Mas como é que você está na fronteira, num lugar onde as pessoas estão chegando? Estão chegando, É outra abordagem, é uma outra forma de lidar. Em grande número, né? Sim, chegando em grande número. Quando eu fui, acabou a novela, aí eu tive isso é importante falar que o padre Paolo, que faz da Missão Paz daqui de São Paulo, na Igreja do Glicério, ele que me indicou para poder ir para Roraima pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Esse padre Paulo é que trabalha muito com os haitianos, também, que trabalham exatamente, ali, né? exatamente. Acabam sendo abrigados ali no Glicério. Tem a Hospedaria dos Imigrantes, que é um espaço de acolhimento para eles, né? Durante a novela eu conheci o padre e ele fez a preparação e eu pude ficar muito tempo lá, conhecendo o trabalho em loco, né? E é uma figura querida, tornou-se um amigo, admiro demais o trabalho dele, a sensibilidade dele. E ele que me indicou para poder ir para lá. Então eu fui como voluntário, porque eu desejava conhecer a realidade em loco mesmo. Então eu fui para a fronteira, eu falo que a fronteira porque eu fiquei em Boa Vista, grande parte, e depois também em Pacaraima, que fica na fronteira. Que é bem na divisa, né? É na divisa com a Venezuela, mas o estado ali, ele fica na divisa com a Venezuela, mas tem a Guiana Inglesa, a outra francesa, não sei se chega no Suriname, não sei exatamente, mas eu fui para a Guiana Inglesa, para a Venezuela, e também tem haitianos que chegam por cima, né? Então eu pude... É um caminho, né? É uma rota. Exato. Então eu pude ficar nessa primeira ida 1 mês para conhecer mesmo essa realidade. Trabalhei diretamente no Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados nesse processo de acolhimento. Eu confesso que quando eu fui para lá, por isso que eu falo que a resposta a essa peça. Eu não tinha intenção de transformar necessariamente numa peça.
Tem uma frase da peça que eu gosto de falar que é assim: eu não sei se isso aqui que eu estou fazendo aqui vai se transformar numa peça, num livro ou num ser humano melhor. Eu, com fé, quero a terceira opção, ter conseguido promover essa escuta, essa aproximação dessa realidade. E eu acho que o principal, que é o meu intuito com esse espetáculo, é entender que a gente está falando de gente, de histórias, de pessoas, de vidas. Porque quando a gente fala isso, a gente tira a questão... Me incomoda um pouco quando a gente fala de números, né, estatísticas, ou... X%, não sei o quê. De entrada, de chegada. E fica aquela coisa, né, abstrata. Abstrata, né? E a gente está falando de gente com história, com dor, com amor, com famílias, com alegrias, com fomes, com prazer, enfim, com tudo isso. Então, a minha intenção com esse espetáculo é poder dar nome a essas histórias. E trazer uma história que aconteceu, que eu pude ver lá em cima, mas aqui, em São Paulo, e as pessoas... que o Brasil é tão grande, né? O Brasil é realmente um continente. Quando eu tento contar para muitas, e cada uma de uma realidade muito diferente, né? Se eu tento explicar para algum amigo que mora fora, eles não conseguem entender a grandiosidade que é o Brasil. Sim, porque você pega a França é a França inteira, é uma França só. A Alemanha é uma Alemanha só. O Brasil são vários. Vários. Então, por isso que eu quis trazer, eu nunca tinha ido à região norte, foi a primeira vez que eu fui, e trazer essa história de lá para cá é fazer com que, primeiramente agora em São Paulo, mas desejo que futuramente por vários outros estados e cidades, possam se aproximar também dessa realidade, né? Pelo olhar de um ator que viveu lá, né? Que pôde estar lá, no loco, né? Mas que eu pudesse sensibilizar o olhar desse público, que pudesse trocar com essas informações. Porra, cara, deve ter sido uma experiência muito forte para você, né? Muito, assim. Eu falo que foram meses em dias, literalmente, assim. Foi muito intenso, assim. E eu fui sem planejar ou esperar tudo isso. Acho que é aí que fica mais forte mesmo, quando eu não tinha noção do que eu... Vamos dizer, para o que deve é. Exato. Vamos ver o que é. Tanto que eu falava, eu tinha acabado de fazer a novela, e aí eles perguntaram o que você gostaria de fazer aqui. Eu falei, eu quero só estar aí. Eu não sei, e eu fui sentindo durante o que eu poderia fazer para ajudá-los, né? E até transformar nisso num espetáculo de teatro. Bacana, cara. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando do espetáculo Boa Noite, Boa Vista, que estreia dia 17, é isso? 17 de janeiro. 17 de janeiro, Sesc Pompeia. Legal. É isso aí, onde é que você está exatamente? Aí é exatamente na fronteira. Na fronteira? Na cidade de Pacaraima. Pacaraima. A cidade... Sumiu a foto. Desapareceu. Mas aquela foto é exatamente na fronteira. Essa daí. Voltou. Essa é aí onde tem a bandeira da Venezuela, e do Brasil. Você está exatamente na divisa, na divisa, então. Exatamente na divisa. O que você percebia, peraí, para um pouquinho, segura as fotos, o que você percebia, assim, em termos do tratamento que é dado, vamos dizer, pelos venezuelanos que vinham para cá e pelos brasileiros que recebiam, por exemplo, os venezuelanos, como é que eles olhavam essas pessoas que estavam saindo, indo embora? É difícil isso, né? É sempre pensar que para os venezuelanos tem uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Então, imagina você ter que sair do seu país, não por uma escolha, necessariamente, né? Eu sempre falo isso quando me perguntam qual que é a diferença entre imigrante e refugiado, uma pessoa em situação de refúgio. Eu falo que é uma urgência, né? Que ser imigrante ainda é uma escolha. Eu posso sair, querer condições melhores de vida. Agora, se você está em situação de refúgio, não é uma escolha. Você sai porque você precisa sobreviver, é necessidade mesmo, né? É você não conseguir comer. Tem uma informação que eles falavam para mim que eu achava muito forte, que eles falaram que com um salário de 1 mês, eles conseguiam comer um frango. Um frango, um salário mínimo de 1 mês para uma família inteira, né? Então, lá na fronteira, quando essas pessoas chegavam, eu acho que era um misto de sentimentos, né? Você ter que sair da sua terra e, ao mesmo tempo, buscar um outro país, por mais que português seja próximo de espanhol, mas tem diferença, né? E não, eu acredito que muitos deles, se fosse por uma escolha, eles não sairiam dos seus países, né? Mas o Brasil, apesar de mudanças políticas, segue sendo um país conhecido por um acolhimento receptivo, exato, por razões distintas, como foi na época do meu avô, quando veio na Segunda Guerra Mundial, né? Mas os motivos são diferentes, mas o Brasil ainda segue sendo um país de acolhimento, assim.
Vamos ver mais fotos aí, vamos ver. Agora tem aquelas fotos dos meninos lá. Quem são esses garotos? Eu acho tão lindo. Esses dois meninos eu conheci exatamente. Aí é uma tenda de acolhimento que ficava na fronteira, dentro do projeto Operação Acolhida, que é brasileiro, né? E esses meninos estavam na fronteira. Na fronteira. Exatamente. Eles tinham chegado nesse dia. Com a família, né? Com a família, com os pais, com o pai e com a mãe. E eu os conheci e a gente ficou próximo nesse dia. E aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou ator. E aí a gente teve um rápido encontro. Ele falou assim, me procura no Facebook, me acha no Facebook. Eu estou sem agora, mas a gente está sendo interiorizado. Eles foram para Curitiba morar. E aí eu achei ele depois de muito tempo no Facebook. E aí essa história eu achei engraçada porque a mãe intercedeu dizendo, quem é você que está falando com meu filho? Meu filho? Com razão, está protegendo o seu filho. Como é que um adulto começa a falar aqui? Aí eu virei e falei assim, não, oi, desculpa, eu sou um ator que conheci na fronteira. E ela falou, mas meu Deus, meu filho falou que conheceu um ator, mas eu achei que ele estava mentindo. O que um ator vai fazer na fronteira, né? E eu continuo, eu estou em contato com essa família, fui para Curitiba, encontrei com eles, com esses dois meninos. Mais fotos aí para a gente ver, vamos lá. Então, os garotos, que mais que tem? Esse aí é o acampamento? Esse é um dos. Um dos, né? É um dos. Esse é o maior deles, chama Rondon, que na época tinha Rondon 1, Rondon 2, Rondon 3, hoje já tem até mais. É um grande descampado, né, de concreto, com essas tendas brancas. Cada tenda tem uma família? Cada tenda é uma família. Cada tenda é uma família. Esse está dentro com o apoio também da Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados. E as famílias, elas ficam nessas tendas de modo temporário. Elas chegam no Brasil, elas são recebidas. Realocadas depois. Até depois irem interiorizadas ou para outros lugares. Outras crianças. Eu falo que o que eu mais vi foi criança. Foi criança. E tem um dado que eu acho interessante, até para a gente poder pensar assim, de acordo com o dado da Acnur, mais da metade da população mundial em situação de refúgio é constituído por crianças. Né? Então eu sempre fico pensando a quantidade, crianças, como vocês podem ver, a quantidade de crianças, e eu fico sempre pensando como é que vão crescer essas crianças, né? Como é que vai ser dessa vida, né? Essa aí não é uma criança. Não, já é o oposto. ela já está naquele momento de voltar a ser criança. Está voltando, fazendo o caminho de volta. Que gracinha. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que ela tinha mais de 100 anos. Acho que era 106 anos, era uma coisa assim, é uma senhora indígena. Acredito que essa senhora era uma refugiada. Ela morava na Venezuela, na fronteira mesmo. Fronteira. Foi quando eu cruzei, eu fui nessa tribo indígena e eu a conheci. Mas tem muitos indígenas em situação de refúgio também chegando nesse processo. Operação Acolhida, abrigo Aí é no Rondon, que eu mencionei, na fronteira, na Boa Vista. Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Isso é no escritório do Serviço Jesuíta, onde eu fiz todo o trabalho lá. Esse escritório fica onde? Fica em Boa Vista. Boa Vista. Eles têm sede no Brasil, em Porto Alegre, Manaus e BH, e em Boa Vista. Esses já são os haitianos. São os haitianos. São os haitianos. Mas aonde? Esse é em Boa Vista. Também em Boa Vista. Esse aí é interessante. Existe uma relação entre... Eles se relacionam? Sim, se relacionam. A questão é que a vinda dos haitianos é um pouco diferente, e os motivos, do que dos venezuelanos, né? Tem eles estão mais acima e tem a coisa de travessia pelo mar, eles falam francês. E a língua nativa, eu acho que se não tiver, tem medo de falar errado, mas ou crioulo ou alguma língua africana, né? Eles vêm pelo mar, então é diferente a chegada. Os venezuelanos chegam pela terra, então a quantidade é maior, né? E eles têm uma outra forma, eles vêm, obviamente, tem questões políticas, mas tem questões ambientais, né? Pelo terremoto que teve lá, então o motivo é diferente. Constantemente tem, sim, né? Sempre tem. E aquele é um grupo haitiano que estava fazendo uma dança dentro de um festival que teve lá. Eles são extremamente festivos, é muito bonito assim também ver esse outro lado, porque claro que tem a dor, pensar o refúgio, né, ou precisar sair do seu país pela dor, mas tem um lugar que é o que eu também desejo com esse espetáculo, é a celebração da vida. Essas pessoas estarem vivas, estarem celebrando, estarem podendo reconstruir suas vidas, né? Lembrar um pouco isso. Tem uma coisa na novela que falava muito no final, que é desmistificar o papel da pessoa em situação de refúgio, né? Não colocar como um foragido, ou como um ladrão, ou que e nem como um coitadinho. E nem como um coitado, é exatamente isso. É um pacote de coisas que a gente tem que entender como todo ser humano, dentro da sua complexidade,
que pode agregar nos países que eles chegarem, agregar no sentido econômico, com as suas culturas, né, com as suas habilidades. E isso é bonito, assim. O Brasil, historicamente, foi feito da formação dessas pessoas, de imigrantes o tempo todo. Aliás, aquela diferença que a gente fala desses vários Brasis que tem aqui dentro, muito é por conta disso. Exato. Né? O Nordeste tem uma imigração, que no Rio Sul Grande do Sul é outra, que é. no Mato Grosso é outra, que, né, e que lá em cima no Norte é outra. Isso eu acho sempre importante. Essa que dá poder. riqueza, né? Exatamente. E também eu acho importante conhecer a nossa história. Assim, quando eu falo isso, quando eu fiz o Cartas Libanesas, eu fui no resgate familiar falar sobre uma imigração dos libaneses e dos sírios, né? Mas eu acho interessante que por conta desse trabalho, eu entendi também que eu também estou no meu lugar, num lugar também de privilégio, no sentido de poder contar a história dos meus antepassados. Mas muitos não podem, né? Pensando nos povos originários, que grande parte foram dizimados, e as pessoas que vieram escravizadas para esse país. Estou falando isso para lembrar quem somos, dentro dessa complexidade, esse caldeirão, todo, né? Que não é necessariamente o tempo todo cordial ou gentil, e como que a gente também entende a nossa formação e abraça essa sociedade que a gente é, com as nossas dificuldades, belezas, enfim, problemas. Acho que isso é sempre importante. Maravilha. Então, boa noite, Boa Vista. Tem um release aqui enorme, mas acho que isso que a gente conversou Eu acho é muito mais importante tá mais que no release. Tá aqui no release, né? Sim. Essa experiência de vida, essa coisa sua mesmo, Sim. de ter estado lá em loco, Exato. vendo, trabalhando, convivendo com essas pessoas, brincando, rindo, chorando. Sim. Deve ter tido momentos também mais tristes nessa história. Muito, toda, né? desde o primeiro dia, assim, né? Eu tive que arranjar uma maneira de poder estar ali, porque aí é o ser humano, não tem nada a ver com o ator. O quanto eu ficava tocado e mexido com as histórias que eu ouvia, com as situações que nem começo a falar aqui, porque são várias, assim, mas o meu intuito com isso tudo, quando eu cheguei, era reescrever essas histórias, né? Aí já com o olhar, porque eu também estou na empreitada de autor desse espetáculo, então eu pude escrever essas histórias, misturar impressões, lembranças, e aí eu só acho legal destacar a presença do diretor, que é o Antônio Januzelli. Janot, maravilhoso, Janot. Ô, Januzelli, beijo nessa careca sua. Para mim é importante falar isso, ele foi meu professor na Escola de Comunicação e Artes da USP, na minha graduação. E aí depois, quando eu voltei, a gente sempre foi parceiro, ele sempre foi amigo, eu dei esses textos desse diário de bordo, dessa viagem, e ele rapidamente leu e falou: quando é que a gente começa a ensaiar? E eu nem tinha. Janot não perde tempo. E aí foi bonito que a presença do Janot dentro do laboratório do ator, que é o processo que ele faz com os atores, ele quer resgatar o que é o homem, a mulher, o indivíduo, né? Antes de pensar o ator e a atriz. Então ele queria que eu pudesse trazer essas histórias e como que eu recontaria essas histórias, né? Então a gente está há 3 anos já nesse processo, entre escritas, laboratórios, apresentações, vivências, e o quanto que é bonito essa condução de que ele quer que seja um encontro franco de um ator, um homem. O quê? Humano, exatamente. Esse humano conversando com outros humanos na plateia. De 17 de janeiro a 17 de fevereiro, você fica lá no Sesc Pompeia, ali na Rua Clélia, de terças a sextas. Terça, quarta, quinta, sexta, sempre às 20h30. Exato. Então, de 17 de janeiro até 17 de fevereiro, de terças a sextas, às 20h30, no Sesc Pompeia. Os ingressos, lá no Sesc é R$30, uma coisa, acho que é isso. Uma coisa assim, né? Tem meia entrada, aquela coisa toda. Sim. Pô, Eduardo, que puta trabalho legal, hein? Sim. Isso deve ter te dado assim, um enriquecimento como ser humano muito grande, né? Muito. Eu sinto com uma bagagem que não é física, né? Mas é uma bagagem emocional que eu não pago excesso de bagagem nesse caso. Aí você fez os libaneses, agora você fez aí, tem alguma... Qual é o próximo? Qual é o próximo migrante que você vai... As pessoas brincam que eu podia fazer várias cartas, né? Várias cartas. Estou fazendo cartas, porque metade eu sou libanês, mas do outro lado tem italiano, tem português, essa mistura toda. Então eu podia fazer várias cartas, né? Bom, até o fim da vida acho que ainda tem tempo. Posso fazer mais algumas ainda. Mosri, grande prazer, rapaz. Que bom, bacana. Digo mesmo. Super obrigado. Legal o seu trabalho. E obrigado pelo espaço que você sempre dá à cultura também. É sempre importante. Estamos aqui sempre nesse às país. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Deixa eu fazer
Direitinho, tem que fazer direitinho isso aqui. Por favor. Porque me puxaram a orelha. A dica de hoje, de cinema, é o filme Era Uma Vez um Gênio. A história de Alitéia, interpretada pela excelente Tilda Swinton. Eu adoro ela. Adoro essa atriz. Que é ela faz uma britânica solitária que resolve fazer uma viagem para Istambul. Olha. Istambul. Ao visitar o grande bazar, ela compra uma garrafa e descobre que é mágica. Lá dentro tem um gênio aprisionado. E é o Idris Elba que interpreta o gênio. Ela se recusa a fazer os 3 pedidos a que tem direito. E aí, com isso, ela impede a libertação do gênio. O gênio fica bravo. Fala, se eu não fizer os pedidos, eu não posso sair da garrafa. À medida que o relacionamento deles cresce, eles encontram um no outro o que sempre ansiaram e precisaram. Vamos ver o trailer aí de Era Uma Vez um Gênio? My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what will you wish for? What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with 3 wishes? You'll see. Oh. There's no story about wishing that is not a cautionary tale. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Hello. Hello. He'll be staying for a while. I'm beginning to wish we'd never met. Don't say that! Make a wish! Save yourself! I have a wish. Minha cidade era linda. Lá tinha tudo o que eu queria. Eu fazia bagunça na escola. Adorava a natureza. De repente, a guerra acabou com tudo. Tivemos que fugir. E nesse dia, parece que a vida parou. A guerra, os conflitos internos em vários países e as perseguições políticas, étnicas e religiosas interrompem as vidas de milhares de famílias. De um dia para o outro, elas perdem tudo. O Acnur, Agência da ONU para Refugiados, existe para proteger pessoas que foram forçadas a deixar seus lares e comunidades em busca de segurança. Atuamos em emergências humanitárias desde 1950. Garantimos uma resposta imediata aos mais vulneráveis com alimento, água potável, abrigo e acesso a serviços básicos. E também promovemos a integração dessas pessoas nas comunidades que as acolhem para que suas famílias possam ter um futuro digno. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas esse é o pior cenário de todos os tempos. Milhões de pessoas esperam uma chance para recomeçar suas vidas. Estamos presentes em todas as etapas da trajetória das pessoas refugiadas em busca de proteção.
Com o apoio do Acnur, elas podem finalmente encontrar moradia, emprego e educação para suas crianças. Saiba mais sobre o trabalho do Acnur para ajudar refugiados no Brasil e em todo o mundo. Eu queria que a minha vida começasse de novo. Você também pode fazer a diferença. Acesse acnur.org.br para saber mais. Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. Elmo Frankfort, ai meu Deus, que bom Prazer ter você estar aqui de aqui, novo. Atílio. E é legal porque toda vez que eu venho tem uma novidade. Tem uma novidade, né? Tá bonito. Elmo, televisão está na tua vida antes de você nascer, né? Literalmente. Literalmente. Desde a barriga da minha mãe, a família, muito antes disso, porque a televisão começou em 50, minha família, o primeiro Luiz Frankfort, o meu tio, ele foi o primeiro, em 53. 53. E aí, desde pequeno, eu fui frequentando, como você bem disse, desde a barriga, nos bastidores da televisão. Então, falar sobre esse assunto, dirigir o Museu da TV e toda essa história que eu tenho desde de pequeno e depois como profissional, tá aqui, né? Tá aí, né? Esses dias eu tive com o Rony Von, ele até estava falando que é como é que é o TV Cocos. TV Cocos. Que é um vírus, né? Uma coisa que TV vem, Cocos. Né? É um negócio que entra e não sai nunca mais. Então, você tem esse vírus, né? Sim, eu espero que nunca saia. Ele pode até se transformar, né? Como a televisão está se transformando, o rádio, então... E você dá aulas, você escreve vários livros, há quantos? Sim, nossa, olha, já colaborei com mais de 80. Mais de 80? E solo acho que está chegando próximo de 10. 10. Por aí. Além disso, você faz assessorias também para séries, filmes e tal. Volta e meia eu vejo lá, assessoria, não sei o que. E sabe que muitas vezes, nesses trabalhos, eu acabei ajudando a recuperar a história da televisão. Por exemplo, quando foi Chacrinha. Chacrinha tinha um colecionador que tinha o Alceu Massini, que tinha uma câmera da TV Excelsior. E a câmera precisava de um acabamento. Ela já estava, vamos dizer, você tem que passar por um restauro, porque senão você modifica o objeto, né? Então a gente restaurou era Marconi. Nossa. E aí ficou lindo. Você vê no filme do Chacrinha, lá na série também, né, que depois foi transformada. E é a câmera original mesmo da TV Excelsior. Então, volta e meia eu fui fazendo isso e os acervos vão chegando cada vez mais. Os mais recentes foram o acervo do Mário Fanucchi, o criador do Índiozinho, e também o Valdemar Cilione, é o pai. É porque tem o Walter Cilione e o Valdemar Cilione Júnior, que foi quem doou o material. Então, a gente vai estimulando não só a história... Walter Cilione, nosso colega aqui no TV Aberta. É isso mesmo, é colega aqui. Então é uma forma também de não preservar apenas a história da TV, mas a história do rádio que está ali. O rádio que está ali junto, né? E eu aproveito e eu vou te contar uma coisa em primeira mão. Opa! Então, até porque isso te atinge totalmente, principalmente lá dentro. Porque aí você tem um outro vírus chamado Teatro Cocos. Tô mentindo? Não, é isso mesmo, Teatro Cocos. Foi decidido também o conselho gestor do museu que nós vamos mudar de nome. Vai ter a denominação Museu da TV, mas a gente ia colocar TV, rádio e cinema. Rádio porque muitos estavam lá, os pioneiros e tal. E tinha sido colocado cinema, porque o Museu do Cinema estava como nosso parceiro, continua, só que porque a história de um passava pelo outro. Só que aí a gente começou a pensar o seguinte, se eu falo de cinema, de rádio, para falar sobre os profissionais de televisão, como é que eu faço com o teatro? E a dança? Então, e a música? Então, optou-se ficar principalmente a radiodifusão. Então, o museu ele vai tirar a denominação do cinema, estimular o nome Museu da TV, porque é o nome de origem. Sim, é o nome de origem. Desde a época da Pro TV, da Vida Alves. Da Vida Alves. E
a gente segue agora, vamos dizer, abraçando mais. Mas sem deixar que a gente esqueça, né? Então a novidade é justamente essa nova forma de abordagem, porque é impossível. Você vai falar, por exemplo, Fernanda Montenegro. Pois é. Não vai falar de teatro? De teatro. Nissete Bruno. Então, Atílio Bari? Opa! Mas não, é verdade, né? Não dá. Como é que você vai contar a sua história e você fala de teatro? A Fernanda Montenegro que fez, né? Você entende que construiu uma carreira a partir do teatro e aí migrou para a televisão. E outra coisa, tem outras áreas. Por exemplo, no lançamento desse, que é a História da Televisão para quem tem pressa, que é o último. Nós tivemos, por exemplo, a participação do Arrelia Neto. Como é que você vai falar de televisão e não falar, por exemplo, de circo? Então, o famoso circo tá da Arrelia, tudo ali, TV Record, como vai. TV bem, Paulista, TV Record. Então, você estava falando agora da história da televisão brasileira para quem tem pressa. Isso. Porque para quem não tem pressa, nossa, a história é imensa, né? É muita coisa para se falar da televisão brasileira. É engraçado que alguns estão chamando de manual da TV. A história da televisão, ela não vai caber aí totalmente. E aí o que acontece? É uma forma, principalmente eu pensei também, não só quem gosta de televisão, que assiste, quem estuda, quem faz, que quer saber um pouco da área como um todo. Como é que funciona? Que é a proposta dessa coleção da editora Valentina, que é História para quem tem pressa. Então, história da televisão, história do mundo, história do Brasil, ou história do cinema, eles têm vários livros. E foi curioso porque eu comecei a me interessar por essa coleção, e aí eu me convidei para escrever de televisão. E aí eles falaram, não, Elmo, porque eu falei assim, poxa, olha, eu tenho esse material, eu sou do museu, e isso, 2017, foi, sem brincadeira, olha a grossura, fala, você conhece meus outros livros? Você vai falar, Elmo, tá muito fino perto do outro. Quem tem pressa, né? Mas eu falo, foi o meu livro mais complicado até hoje. Né? Condensar isso, né? Não só isso, pela responsabilidade, porque aí começa a falar assim, mas eu vou ter que tirar esse programa, aí veio aquele peso que você sai muito bem, por tudo que você já fez até hoje, todas as pessoas que você entrevistou, quando a gente vai, você chega e fala assim, mas tem essa história que eu lembro de alguém que me falou, um pioneiro, a gente estava agora há pouco falando, João Restife. Como é que eu escrevo um livro desse e não cito o Restife? Então fica aquela responsabilidade e algumas você coisas tem que ficar de fora, né? Porque não cabe, né? E você conversa com os seus personagens. E mata a saudade de outros. Foi complicado também, porque esse livro eu comecei um pouco depois do falecimento de David Alves. Que você sabe o que ela é para mim, ela inclusive. representa nessa história toda. O último programa dela, nós estávamos juntos lá na TV Cultura. Então, eu falo que é dedicado a todos, mas tem um carinho especial, a ela. Agora, aqui você dividiu em capítulos, claro. Você começa lá na pré-história da televisão brasileira. Porque que vem desse sonho. É uma história riquíssima. Riquíssima, né? Porque às vezes quando a gente vai falar, a história é os primeiros ensaios, as primeiras transmissões da Tupi. Não, a história vai lá atrás. Você já ouviu falar do César Ladeira? Sim, claro. César Ladeira, locutor da Rádio Nacional, acho que Rio. Ele passou por São Paulo também. Passou por São Paulo também. Mas César Ladeira fez requisição da primeira concessão, Casper Libero também. Então são nomes que a gente jamais imaginava que tivessem a ver com televisão. Roquete Pinto. Roquete Pinto. Tudo isso faz parte da pré-história da TV. Você menciona aqui, vamos dizer, a televisão comercial norte-americana, como é que surgiu lá. Vai desde o Selênio até Clara, hoje. A padroeira da televisão, sua bênção, Santa Clara. E quando dá algum problema na transmissão, pelo amor de Deus, Santa Clara. Ou pelo amor de Santa Clara. Então, E aí chega aqui no Brasil, em 1950, a implantação da TV Tupi. E sabe que, como é que surgiu o meu interesse para falar dessa parte de televisão experimental? Teve um inventor mesmo, vamos dizer um professor Pardal,
Nos anos 40, mineiro, chamado Olavo Bastos Freire. É uma figura que deveria estar, sem brincadeira, até no Heróis da Pátria. Ele faleceu há acho que uns 20 anos atrás. Não, nem isso, acho que até um pouco menos. E que pouca gente sabe. Ele criou um primeiro televisor nacional e uma primeira câmera nacional, transmissor também, tudo em Minas Gerais. E ele trabalhou com minha mãe e com meu tio no Paraná, nos anos 60. Barbaridade. E é impressionante porque, assim, diz que ele juntava toda a verba que ele ganhava na TV, na época era a atual RPC TV, né, que é afiliado da Globo lá no Paraná, né, era a TV paranaense. Ele pegava tudo que ele tinha de dinheiro e aplicava nas invenções. E ele fez aquelas figuras que a gente tem. É como o Padre Landel. Que também está no livro. Uma pessoa completamente esquecida. E humilde. Batalhou. Isso que vivia para suas criações. Exatamente. Padre Landel de Moura, se não me engano. É engraçado porque eu falava também Landel. Aí um conhecido do Rio Grande do Sul que pesquisa, ele me falou, não é Landel, é Landel. É uma diferença mínima, desculpa, mas... padre, mas eu também achava que era Landel. Landel, aprendi agora. E se a gente for ver, a internet também não pode ficar de fora, porque a internet, inclusive, eu falo aí dele, desse progresso no capítulo 5 da TV aqui, do também. satélite e internet. E o Landel, ele é o pai do wireless, que veio antes de tudo, antes do rádio, antes da TV. Então, e que depois é que entenderam como isso poderia funcionar para o nosso dia a dia. Você consegue viver sem wireless hoje? Pois é. Não dá. Imagina, né? Impossível. Então... Bom, são vários capítulos aqui. A história, como a gente falou, a história é muito rica, muito longa. Aí chega, vamos dizer, a criação, a implantação da TV Tupi, depois a TV ao vivo, as primeiras, né, transmissões, os teleteatros, os programas todos ao vivo. Esporte. Quando ia ter uma transmissão, eles chegavam, tiravam a emissora do ar, botavam um slide falando, voltamos em X minutos. Era mais ou menos assim, não botava nem os minutos, porque não sabia se estava para fechar o link. Que o link era um negócio super complicado. Então, antes ficava aquela coisa assim, eles chamavam de vai-vai, né? Porque era assim, vai para esquerda, vai para direita, até chegar no ponto certo do sinal e fechar o link. Você levava tudo lá para o Pacaembu para transmitir o jogo de futebol. Aí desmontava, tirava do ar. Tudo do estúdio. Fazia a transmissão. Aí botava o slide de novo dizendo que ia voltar para o ar. Gente. E aí depois que a equipe desmontava tudo e voltava para o estúdio, colocava a televisão lá. Estamos falando daquelas câmeras que eram umas geladeiras, umas coisas desse tamanho. TK30, com 80 quilos cada uma. 80 quilos cada uma. Veja só. Bom, e aí vem, vamos dizer, ao vivo e em cores, a chegada do videotape, que foi uma revolução também. Vem isso aqui, que o pessoal não está vendo, mas é o que a gente chama de chroma key. Chroma key. Vamos falar para ele, tira a imagem. Vamos mostrar mostrar o verde. Olha lá. Tá preto. Na verdade é isso. Nós mas pode ser numa verde. Parede, né? E aí volta. Olha lá que lindo que ficou. Meu Deus do céu. Na volta ou não? Então volta, é a magia. A magia, né? E o que eu falo, essa nossa área, ela é uma grande orquestra, né? Porque muita gente não faz ideia de tudo que é feito até chegar e ser redondinho, bonitinho no ar. Bom, e aí vem finalmente as cores, a implantação da TV a cores, que foi na TV Gazeta. Foram várias. A Gazeta foi uma das grandes pioneiras. Né? Pois é. Então, que tinha os melhores equipamentos. O que, vamos dizer, quando o digital foi implantado, a Rede TV foi, em termos de tecnologia, a Gazeta foi para as cores. Para as cores. Então, os melhores equipamentos, melhor parque técnico, tudo isso. E daí termina os últimos capítulos do satélite à internet e o capítulo 6. A era digital. E tem até o canal comunitário, a TV comunitária. Canal comunitário, TV aberta, São Paulo, Esses dias, eu lembro, eu tava lembrando, foi feito um evento no Ibis, você acha que estava nesse evento, que era o lançamento da marca TV aberta. Marca TV aberta.
Então, e aí eu perguntei para o Fernando Mauro, falei, aberta, por quê? Porque tá no cabo, querem ir para a TV aberta, o que é isso? Falando assim, não, é aberta para o povo, aberta para as ideias, a comunidade. Eu achei legal a referência que ele fez. E se a gente começar a recapitular, isso já faz um bom tempo. Deve ser pelo menos uns 10 anos no mínimo. Ah, por aí, mais, ou né? Mais, né? A Fernanda era fazendo assim, ixi! E eu lembro que estava lotado e junto todos os canais comunitários. Então, e hoje? Você estava nesse evento também? E hoje quantos canais? Tá vendo? Para não mentir, quantos canais comunitários existem? Nossa. Em São Paulo. Fora os outros estados, por aí. Né? E a proposta é interessante porque os canais comunitários também têm a função de democratizar. Democratização, exatamente. Então, todo tipo de produção. Às vezes você fala assim, mas não tem tanta qualidade, não sei o que tal. Mas o importante, a qualidade, ela é sempre importante, sim, porque é o conteúdo. Mas você dar a oportunidade. Então, isso eu falo que é o maior mérito das TVs comunitárias. A história da televisão brasileira, para quem tem pressa, o lançamento da Valentina, do Elmo Frankfort, como é que as pessoas têm acesso ao livro? Como é que faz para comprar? Nas principais livrarias, nas principais redes, tem também pelas plataformas digitais. O formato e-book, também o impresso. E é isso que eu falo, é um grande compilado contando a história como um todo. Tem fotos, é legal que a gente vê a evolução de muitos profissionais. Então você vê tem algumas fotos e aí vê isso aqui. Nossa próxima atração, Tônia Carreiro e o índiozinho do Mário Fanucchi. Do Mário Fanucchi. Então a gente vê a evolução, por exemplo, Lima Duarte. A gente vê aí desde o sonoplasta da Rádio Tupi. Ele foi sonoplasta, né? Até o Lima Duarte. Olha aqui uma propaganda, Neide Alexandre, garota propaganda, fazendo um comercial do sabão em pó Rinço. Existe ainda? Lava mais branco. Não existe mais, né? Rinço lava mais branco. Legal, a história da televisão brasileira, para quem tem pressa, lançamento, editora Valentina, Elmo Frankfort. Nas boas casas do ramo, dá para comprar pela internet também? Sim, é isso que eu falei, as plataformas digitais, então desde a Amazon, Submarino, Americanas, etc., então tem como comprar. Beleza. Elmo, é sempre um prazer conversar com você. Prazer o meu, né, bicho? Com certeza. Precisa conversar mais até, porque você tem tanta história. Não, que é isso, não é a minha história, a história de todos nós. Beleza. Obrigado, Elmo. Obrigado eu. Deixa eu ver aqui. Para você se programar, vamos ver o que mais está acontecendo em termos de arte, cultura e entretenimento por este imenso país. É a Agenda Brasil. Marcos Gomes, prazer te receber aqui, cara. Tudo bom? Obrigado, Atílio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Você está fazendo essa peça Humilhação, olha que palavra. Humilhação. Humilhação. Vem de humildade, de humilde, né? E também está muito conectada à ideia de vergonha, né? Vergonha. De humilhação, algo que, enfim, trabalha com a ideia de que alguém está sendo oprimido também, né? E a gente trabalha um pouco com essa epistemologia da palavra humilhação, e a partir de um ensaio escrito pelo Wayne Koestenbaum, que é um escritor queer norte-americano, e ele faz um inventário da humilhação. É mesmo? Olha que legal. E aí, como é que chama? Chama Humilhação, o ensaio, e o autor é Wayne Koestenbaum. Tá. E ele foi publicado na Serrote número 12, que é uma revista de ensaios bem bacana do Instituto Moreira Salles.
E aí depois de ler esse ensaio, eu mandei para os autores, e aí cada autor escreveu uma cena livremente inspirado nesse ensaio. São 4 autores. 4 autores. A Cláudia Barral está aqui no meio, né? Carla Quinzo, Lucas Maior e eu. Você. Quer dizer, são 4 abordagens em torno desse tema. Sim, cada autor teve liberdade total para propor a sua cena, o seu texto a partir do ensaio, né? O único norte era mesmo o ensaio, né? Essa é a segunda edição desse projeto. Eu já tinha feito uma edição, esse projeto ele chama PDF, em que eu mando o PDF para os autores, eles leem esse material e cada um escreve uma cena, né? E aí nesse eu escolhi esse do humilhação, porque enfim, todo o contexto político também no momento em que eu fiz a leitura do ensaio, eu achei que caberia tratar desse tema com os outros autores, que já são parceiros nossos, né? Agora, no teu texto, por exemplo, na tua cena, você abordou o quê? Qual é o teu... Então, eu abordo temas, fatos reais livremente inspirados. Então, se trata de uma ficção livremente inspirada na realidade. Eu já trabalhei num teatro, fui sócio de um teatro, e durante um processo muito complicado de fechamento desse espaço, até por conta desse espaço ele está junto de um prédio residencial, então teve uma série de questões que me levaram a entender esse episódio como um prato cheio para escrever sobre humilhação. Você está falando do cemitério, né? Assim, como eu disse, né? Partiu daí, mas é totalmente ficcional. O Teatro Automóveis, que era um teatro do Mário Bortolô, que funcionava ali na Frei Caneca e tal. Ele debaixo foi fechado, do prédio. Sim, né? Eu era sócio do Mário, o Lucas também. A gente precisou fechar o espaço no final da pandemia por N questões, principalmente porque o imóvel foi negociado para venda, né? Mas, enfim, resistir com um teatro independente na cidade de São Paulo é muito difícil e muito humilhante. Então, eu achei que esse processo ele merecia ser trabalhado, né? Agora eu tenho um outro espaço com o Lucas, o Mário também reabriu o cemitério num outro endereço, teatro até maior, mais bonito. Enfim, não sei se mais bonito, mas super bem aparelhado. Eles estão fazendo um trabalho muito legal lá. E eu e o Lucas, a gente abriu um outro espaço chamado Espaço Garganta, que é um teatrinho menor. Mas na Cesário Mota Júnior, E as condições de trabalho são sempre muito difíceis, né? Imagino que o Mário deve estar passando novos perrengues lá também. Foi a partir dessa realidade, dessa vivência, vamos dizer assim. É muito difícil tocar um teatro, né? E acho que é um trabalho de resistência, e resistir também pressupõe uma certa dose de você conseguir atravessar processos humilhantes, né? Enfim, a própria pressão de mercado imobiliário, pressão de moradores, pressão comercial, dívidas, N coisas, né? Nesse espaço, por exemplo, a gente durante a pandemia sofreu um vazamento de esgoto no espaço, que foi assim uma coisa muito marcante, né? E determinou até um pouco o futuro do espaço lá, a gente ter fechado e tal. E aí o episódio, o meu texto, trata um pouco disso. Sobre isso. Agora, a gente tem aqui a Cláudia Barral, Carla Quinzo e o Lucas Maior, que abordaram outras temáticas completamente diferentes. Cada um foi para uma praia diferente. A Cláudia, por exemplo, que você citou, ela trabalha o universo do autor negado pela editora, né? E como isso... Como que é essa relação dele com o seu próprio ego, ou dele com as suas próprias expectativas autorais. Então ela trabalha nesse eixo, assim, de um autor, na minha opinião, bastante prepotente, que tem que lidar um pouco com essa frustração, com essa humilhação. Né? De ter sido recusado. Ter sido recusado, exatamente. A humilhação da recusa. Que o cara, quando escreve o livro, ele sempre acha que aquele livro é o melhor livro do mundo. A cena trabalha dele. Nessa chave. É a cria dele. Exato, exato, Atílio. O texto do Lucas Maior, ele vai trabalhar um pouco o tribunal da internet, na ideia de que um pai, ele tá tomando conta do filho, mas por alguns minutos ele se ausenta para tomar um café, e aí viraliza uma imagem da filha chorando sozinha num parque, e aí ele passa em revista um pouco esse episódio com a mulher, né? Então eles vão um pouco fazendo o balanço do que foi essa exposição, essa humilhação. E aí acho que é um pouco desse trabalho de humilhação tardia, né? Assim, de você pagar essa conta depois. E é uma cena, ela tem um riso nervoso, eu diria que é uma cena bem interessante a forma como o Lucas encontrou o espaço da humilhação num universo até quase tragicômico, né? E depois tem a Carla Quinzo. Carla Quinzo.
A Carla Quinzo, ela foi explorar também, inspirada num fato real, uma candidata a uma vaga de emprego que é esquecida no espaço de entrevista, né, numa grande empresa. Olha só que então ela é esquecida, começa uma grande tempestade, ela vai... É uma cena muito narrativa e são dois pontos de vista, a da entrevistadora e a da candidata, né? Então a humilhação é um pouco trabalhada mais pelo ponto de vista da pessoa oprimida, que foi esquecida lá, mas também o ponto de vista da empregadora na sua tentativa de justificar esse ato humilhante, né? Então a cena acaba criando essa polarização um pouco para discutir como... Enfim, como que esse universo empresarial também, corporativo, ele tem a sua dose, alta dose de humilhação diária, né? Então, um pouco por aí, assim, que as cenas se construíram, né? E uma coisa interessante da ideia da humilhação, que esse autor que eu te falei, Queer, que faz o inventário sobre a humilhação, ele fala que uma humilhação, para ela acontecer, ela precisa não só da vítima e do abusador, mas também de uma testemunha, né? Então, isso norteia um pouco a ideia da gente transformar isso no espetáculo, né? Então, acho que a humilhação, algumas humilhações, como essa da pessoa que foi esquecida, ela só se concretiza na hora que a gente conta essa história para o público, entendeu? Então, enfim, a gente achou que isso já tinha um próprio apelo como espetáculo, né? A própria ideia de humilhação, né? Nesse sentido, assim, de contar essas histórias, né? A direção foi do Lucas e sua. Sim. Quer dizer, vocês dois dirigiram as quatro histórias. Sim. A gente dividiu juntos as 4 histórias e a gente já faz isso há algum tempo. Não foi uma divisão, você dirige essa, eu dirigi essa. Não, foi em claro, conjunto. a minha cena e a cena dele, a gente deu pontos de partida, né? Eu comecei dirigindo, depois ele assistiu e a dele também. As outras a gente dirigiu juntos mesmo. Vocês vão estrear agora, 18 de janeiro, na Oficina Cultural Três Rios. Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, lá na Três Rios, exatamente. A gente vai ficar em cartaz lá de quarta a sábado. As quartas até sexta às 8 da noite e aos sábados às 6. Tá. De quarta a sexta, não tem no domingo. Não tem no domingo. Não abre. E é gratuito. Legal. O projeto ele é feito com o apoio da Lei Zé Renato, né? Então, que viabiliza, a circulação das peças, as pesquisas. Então faz bastante sentido a gente também colocar essa peça. A Carla Quinzo chama A Candidata. Isso. A candidata que é esquecida. Da Cláudia Barral chama Sementes e Selo. É um nome bonito, Sementes e Selo. Vou falar para ela. Humilhação a sua cena chama Humilhação mesmo. E a quarta, como chama? Não tô achando. Você viu meu pai por aí? Isso. Você viu meu pai por aí, da menina que... Da menina que é esquecida, de certa forma, lá na pracinha ali, na Vila Buarque. Essa coisa da internet é cruel. Né? Sim, cruel. As pessoas veem uma imagem, interpretam aquilo, cada um interpreta de uma maneira. Né? E a partir dessa interpretação dispara um julgamento mesmo, né? Um tribunal... E com consequências assim que, enfim, a cena trabalha um pouco com isso, né? As consequências são inúmeras, né? Você não tem muito controle de quão humilhante pode ser isso, né? De quão pode ser violento para a vida daquelas pessoas, né? Mas de qualquer forma a cena não trabalha numa chave moralista, né? Acho que a cena trabalha, e o Lucas é muito inteligente nisso, mas na própria potência, as contradições, as dialéticas que estão ali, né? Algumas pessoas vão se identificar com o pai, outras vão se identificar com a mãe, e outras não vão se identificar com nenhum dos dois, entendeu? Então, mas é terrível, e é uma situação muito nova, né? De alguns anos para cá a gente tem lidado com isso, né? Ainda vamos dizer assim, um aprendizado ainda de como a gente abordar isso eticamente, moralmente. Com certeza, né? É um tema espinhoso, né? Muito complexo mesmo. Michel Laub escreveu um livro sobre esse tema também muito interessante, chama Tribunal da Quinta-feira, para quem tiver interesse em pesquisar um pouco ficcionalmente esse tema, né? Vale a pena. Legal. Como é que chama? Tribunal da Quinta-feira, Michel Laub. Michel Laub, legal. Então, a partir do dia 18 de janeiro, agora já? Isso, agora já. 18 de janeiro, de quarta a sábado. A sábado, às 8 da noite. Às 8 da noite, sábado às 6. Quarta a sexta, às 8 da noite e sábado às 6. Isso, legal. Exatamente. Entrada gratuita, Oficina Cultural Três Rios fica... mania de falar. Antigamente chamava Oficina Cultural Três Rios, né? É verdade. Oficina Cultural Oswald de Andrade, que fica na rua Três Rios, lá no Bom Retiro. A gente tem umas fotos aí para mostrar. Cadê as fotos do Humilhação? O Marcos vai dizendo para a gente o que está rolando. Essa é a Vanessa Bruno, na cena do Lucas Maior.
ela é a mãe da A cena criança do que Lucas, eu que é Alguém Viu Meu Pai Por Aí. Ah, Alguém Viu Meu Pai Por Aí. Você Viu Meu Pai Por Aí, né? Essa é da cena Humilhação, que eu faço com a Andréa Tedesco. Você está em cena, então? Estou em cena também. Esse outro ator é o Hernani Sanches, que está com a Vanessa Bruno na primeira cena do Lucas Maior. E aí também uma outra cena da humilhação, da cena que eu faço com a Andréia. Essa é da cena da Cláudia Barral, Sementes e Selos. Sementes e Selos. O Pablo Perosa e o Valmir Pavan, eles fazem o autor e o editor. Que é a história do autor que manda o livro e é recusado e tal. Essa é a Dani Schittini, na cena Incandidata. A candidata que é esquecida. Ela é entrevistadora, ela é entrevistadora. Ela é entrevistadora, né? A candidata é feita aí pela Maura Reis. Dá pra gente ver pela postura, perceber pela expressão acanhada dela, que ela é a candidata. Humilhação chama o espetáculo do Marcos Gomes. Da Carla Quinzo, Cláudia Barral, Lucas Maior e Marcos Gomes, direção do Lucas Maior e do Marcos Gomes, Oficina Cultural Oswald de Andrade, exatamente, na Rua 3 Rios, 363, lá no Bom Retiro, de terça a sexta, às 8 da noite e sábado às 6. Maravilha. Maravilha, obrigado. Marcos, Tílio, obrigado, cara. Sucesso para vocês. Até uma próxima aí, brigadão. Tema muito curiosíssimo, né? Ótimo. Curiosíssima essa abordagem. Legal, te espero lá. Obrigado. Deixa eu encerrar o programa aqui, deixa eu ver. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Ter você é meu desejo de viver. Mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados, 35 temas de novela. É assim que a banda Roupa Nova segue sua trajetória, continua sendo aplaudida de pé. Em 2020, ela comemorou 40 anos de carreira, tinha preparado um grande evento para a gravação de um projeto comemorativo, mas com a chegada da pandemia, foi tudo cancelado. Nesse mesmo ano, Roupa Nova perdeu um dos seus integrantes, o Paulinho, que era o crooner, né? Era o cantor, né? Faleceu em 14 de dezembro, deixou um vazio e muita saudade no coração de todos os admiradores da banda, mas eles continuaram com o projeto e agora estão lançando o DVD 40 anos, que tem participações especiais e grandes sucessos. O show vai ser dia 14, às 22 horas, no Vibra São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 17.955, isso é número do número. Onde você mora? Eu moro na avenida do número 17.900. Avenida Nações Unidas, 17.955. Isso mesmo, vamos encerrar o programa com Roupa Nova. Sigam as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube e a gente volta na semana que vem. Um abraço, um beijo e um queijo. Amanheci sozinho, bonito na cama, um vazio. Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito, dia e noite a só.